Medalhista olímpico de hipismo, de tiro ou de ciclismo disputando corridas de carros, pilotos de Fórmula 1 jogando futebol profissional, ex-tenista na Fórmula 1. Ah, meu amigo, é tempo de Olimpíada e está formada a verdadeira salada esportiva. Hoje aqui no Primeiro Stint você vai conhecer uma lista muito louca com pilotos que eram ou viraram atletas de alto nível em outras modalidades e esportistas olímpicos de expressão mundial que resolveram virar pilotos. São 8 nomes que provam que esses caras definitivamente são viciados em adrenalina, em competição e que não aguentam ficar nem um minuto parados. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, hoje para conhecer caras que não se limitam a apenas uma habilidade especial. Atletas que navegaram entre diferentes modalidades, tendo sempre em comum o esporte a motor. Bora ver essa lista sensacional e surpreendente. Só que se você está conhecendo o canal agora, já clica aí em se inscrever. Se você já conhece, deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender esse conteúdo como relevante e entregar para outras pessoas que curtem esse tipo de lista, tá bem? Ajuda nós aí. Vamos lá, primeiro nome da lista, um dos carrascos brasileiros da Copa do Mundo de 98, o goleiro francês Fabien Barthez. Depois de se aposentar em 2007, jogando pelo Nantes, ele decidiu que era hora de realizar um outro sonho, virar piloto de competição. Começou disputando algumas provas da Porsche Cup francesa em 2008 e não demorou muito para mostrar que levava jeito para a coisa. Em 2013, ele conquistou o título francês de Gran Turismo ao volante de um modelo Ferrari 458 Itália. Essa conquista abriu caminho para voos mais ousados, como as participações nas 24 horas de Le Mans, no European Le Mans Series e no FIA WEC. O Barthez segue em atividade. Nesse ano ele está disputando novamente o campeonato francês de Gran Turismo. Personagem número 2 da nossa lista, Michael Schumacher. Você pode conhecê-lo como heptacampeão mundial de Fórmula 1, mas o que eu vou te contar agora é que nas horas vagas ele também era um esforçado meio-campista no futebol profissional suíço. Sim, meus amigos, como a gente diz aqui no Brasil, o Schumacher chegou a ser federado, ou seja, jogava mesmo por um time profissional. No caso, o FC Echincan, que atualmente disputa a 5ª divisão da Suíça. O clube ficava perto de Lausanne, onde o Schumacher morava, mais ou menos ali na fronteira com a França, e ele resolveu botar uma grana no time para que ele pudesse jogar nas férias. Todo mundo sabe, o futebol é um esporte que pode provocar lesões, e o Schumacher tinha, inclusive, uma cláusula no contrato com a Ferrari que permitia que ele praticasse o esporte livremente, mesmo com todos os riscos. Coisa de um verdadeiro apaixonado pelo esporte. Se o Nelson Piquet é incontrolável hoje, aos 68 anos de idade, imagina esse cara adolescente. Pois é, não era nada fácil e uma das formas que o pai dele encontrou para canalizar essa energia foi levar o Piquet para jogar tênis. O que ninguém esperava é que ele fosse tão bom com a raquete nas mãos. Durante um período de estudos em Atlanta, nos Estados Unidos, chegou inclusive a ser premiado como tenista e ficou bem perto de se profissionalizar. A ideia do pai do Nelson é que o tênis pudesse tomar o interesse pelo automobilismo da vida dele. Mas a verdade é que foi justamente o oposto. Foi jogando tênis em um torneio amador em duplas lá em Santos, apresentado por um amigo em comum, que o Nelson conheceu os diretores da Arno e da Brastemp, que bancaram o início da carreira dele na Europa. Ou seja, ele pode não ter virado profissional do tênis, mas o tênis o ajudou a virar profissional do automobilismo. Aliás, tem até uma lenda urbana aí de que a gota no desenho do capacete do Nelson é, na verdade, uma bola de tênis em movimento. Eu entrevistei o Nelsinho sobre isso há algum tempo atrás no Auto Mais, e ele disse que a história é meio inventada, porque o desenho nem é do pai dele, é de um amigo da família. Ou seja, pode até ser que o cara tenha mesmo se inspirado numa bola de tênis para fazer isso, mas o Nelson em si não confirma essa história não. Bora continuar falando de brasileiros? Que tal Rodrigo Pessoa? Isso mesmo, o cavaleiro Rodrigo Pessoa, medalha de ouro nas Olimpíadas de Atenas em 2004 e que segue em atividade representando o Brasil agora em Tóquio no hipismo. Mas o que nem todo mundo sabe é que o Rodrigo tem o seu lado
piloto. Em 2011, ele disputou duas etapas da Porsche Cup, a primeira em Interlagos e a outra em Curitiba. Os resultados não foram muito bons, um abandono e um 21º lugar, mas valeu a experiência domando os 420 cavalos do Porsche 911 GT3 Cup. Alguns meses depois, o Rodrigo seria o porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres. Esse aqui é um nome um pouco menos conhecido, pelo menos aqui no Brasil, mas que vale a pena você ouvir a gente falar. Estou falando da Caitlyn Jenner, a campeã olímpica no decathlon masculino em 1976. Peraí, como assim campeã no decathlon masculino? Sim, a Caitlyn nasceu homem, como Bruce Jenner, e assim disputou a Olimpíada de Montreal, onde foi medalha de ouro. Foi também com o gênero masculino que virou piloto de competição, disputando o IMSA nos anos 80. Em 1986, ela ficou com o vice-campeonato, vencendo duas provas ao lado do Scott Pruitt. Um pouco depois disso, quando estava ali na casa dos 40 anos de idade, acabou deixando as pistas. Hoje, já como mulher trans e com o nome de Caitlyn, ela se lançou candidata ao governo da Califórnia. Sexto nome da nossa lista, o tricampeão do Rally Dakar, Nasser Al-Attiyah. Aqui a gente está falando de um cara muito rico, príncipe do Catar, e que pode ser o que ele quiser na vida. Se o cara quiser virar um dromedário, ele vira. Se ele quiser pedir dinheiro na estação de trem, ele pode. E se quiser ser um atleta olímpico, também. E antes de ser piloto de rally, na verdade, o Nasser era um excelente atirador, tendo a chance de representar o Catar em todas as Olimpíadas desde Atlanta em 1996. A última foi em Londres em 2012 e deu a ele o melhor resultado em todos esses anos de tiro esportivo. Ele ficou com a medalha de bronze. Agora, esses resultados não são nada perto das conquistas do escocês Chris Roy, que entre as Olimpíadas de 2000 e 2012 acumulou nada menos do que 6 medalhas de ouro e uma de prata. Isso faz dele o maior ciclista de todos os tempos nos Jogos Olímpicos, embora no geral ele tenha menos medalhas do que o também britânico Bradley Wiggins, que soma 8 medalhas, mas dessas só 5 são de ouro. E o que o Chris Roy está fazendo aqui nesse vídeo? Bom, é que além de ser esse fenômeno do ciclismo, o Chris também não fez feio nas pistas não. Ele corre desde 2013 e em 2015 foi campeão da LMP3 no European Le Mans Series, guiando um gineta. Nada mal, né não? Tá bem aí o Chris também nas pistas de competição. Bom, chegando no último nome da lista, mas antes de falar dele, eu quero dar um convite aqui para vocês. Venham fazer parte do clube Primeiro Instinct, o clube que te oferece os maiores benefícios do automobilismo brasileiro. Se você gosta de automobilismo, quer ganhar um brinde legal da Puma, um anuário do Reginaldo Leme, é só acessar www.primeiroinstinct.com.br, escolher o seu plano e se juntar a toda essa galera que inclusive já está aparecendo aqui e que faz parte do time junto comigo, tá bom? Como eu não canso de dizer, não é sorteio, é assinou, ganhou, então acessa lá ou vai aqui pelos links da descrição e garanta já os seus benefícios, tá bom? Metade de todo o valor arrecadado com as assinaturas é destinado ao Instituto Ingo Hoffmann, que abriga crianças em tratamento contra o câncer em Campinas. Chegando na bandeirada da nossa lista, aparece o cara que eu considero um dos maiores esportistas de todos os tempos, justamente pela força de vontade, pela superação e pela dedicação em ser o melhor em tudo que faz. Alex Zanardi. Piloto da Jordan, da Minardi, da Lotus e da Williams na Fórmula 1, o Zanardi fez muito sucesso nos Estados Unidos correndo pela kart, uma das divisões da Indy, onde foi bicampeão. Lá ele sofreu um acidente em 2001 em que perdeu as duas pernas e correu sério risco de morte. Mas isso não impediu que o Zanardi continuasse a sua carreira como piloto profissional, correndo no WTCC e em outras categorias, né, usando próteses e um carro adaptado, além, claro, de levá-lo a buscar os limites em outro tipo de competição, no caso, o ciclismo paralímpico. Como ciclista paralímpico, ele conseguiu 4 medalhas de ouro, 2 delas aqui nos Jogos do Rio em 2016 e 2 medalhas de prata. Por uma dessas coisas que a gente não consegue entender na vida, depois de toda essa caminhada, no ano passado, o Zanardi sofreu outro acidente, agora no paraciclismo, que o deixou em coma e com graves lesões. As últimas notícias trazidas pelo filho dele dão conta de que um ano depois o Zanardi está consciente, mas ainda terá um longo caminho para recuperar suas principais funções, se é que um dia estará apto a fazer isso. Mas, em se tratando de um guerreiro, como essa história de vida que ele tem,
é bom não duvidar e fica aqui toda a força para o Zanardi, para os amigos, para os familiares e para os fãs dele. Da minha parte, muito obrigado por ficar com a gente aqui até o final do vídeo e a gente se encontra de novo na próxima quinta-feira, aqui, 19h30, no Primeiro Steam.